Oi, gente, estamos aqui de volta hoje para mais um episódio. Nós vamos encerrar essa temporada aqui do Universo Arc com chave de gold, com o tema A Jornada do Sucesso. Eu trouxe uma pessoa super especial que eu já apresento para vocês. Eu sou Rick Hudson. Eu sou o Vitor Grimaldi e estamos trazendo doses de conteúdo para ajudar você a empreender no mundo da arquitetura e do design. E atenção! Este episódio, assim como os outros, não contém milagres. Vamos lá? Perfeito. Bom, eu tô aqui hoje, trouxe o Danilo Vale. Ele é um profissional extremamente reconhecido aqui em Brasília, que tem trabalhos incríveis com os quais a gente aí, e provavelmente você já trabalhou. E ele vai contar um pouquinho mais pra gente dessa trajetória que ele trouxe aí na carreira dele, pra você que tá no seu caminho aí, tentar ver em que momento você se encaixa. Vamos lá, vamos conversar com o Danilo. Olá, obrigado, gente. Valeu pelo convite. Obrigado você. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir alguma coisa aí com o conteúdo de quem está assistindo. Só no pré-bate-papo já contribuiu, né? Danilo, conta pra gente, só pra gente entender ainda, quem talvez não te conheça, um pouquinho da sua trajetória meio curricular, onde você formou, o que você faz, com o que você trabalha. Bom, meu nome é Danilo Vale, eu estudei desenho industrial na Universidade de Brasília e me especializei na área de produto, como designer de produto. E logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar na indústria. Logo, iniciei dentro de uma fábrica de óculos e trabalhei nessa fábrica durante 1 ano, mais ou menos. Depois fui para uma indústria de produtos eletrônicos e fiquei mais uns 4 anos lá. Depois voltei para a fábrica de óculos, trabalhei mais um tempo. E aí, lá para 2013, 2014, mais ou menos, eu estava meio cansado de trabalhar para outras empresas, senti uma falta de perspectiva, queria alçar caminhos novos. E naquela época estava surgindo em outras cidades um movimento grande de designers autorais, que trabalhavam ali a iconografia das suas cidades, que estavam fugindo ali daquele estereótipo de fábrica e tentando levar coisas novas para o mercado. E aí acabei identificando isso como um caminho possível para mim, né? Na época eu comecei com um sócio que era o colega meu de faculdade, que é o Acioli, que vocês conhecem. E a gente começou trabalhando juntos e desenhando, enfim, na cara e na coragem. A gente ficou trabalhando juntos até mais ou menos 2015. E em 2015 a gente dividiu a sociedade, ele continuou o trabalho dele. E eu comecei a assinar o estúdio como Danilo Vale mesmo. E de lá pra cá as coisas caminharam bastante e muita coisa bacana aconteceu. E a gente já tem uma produção sólida de produtos, principalmente na área de mobiliário autoral. Já participei aí de algumas exposições no Brasil e fora do Brasil. A gente já expôs na Semana de Design de Paris, de Nova York, Muito de Milão. chique, né? E São Paulo também, quase todo ano a gente está lá participando de algum evento também. E é isso. O caminho é esse, a gente está aí até hoje galgando e batalhando nessa área. Maravilha. Bom, então vocês estão vendo aí que a gente tem uma trajetória que foi rapidamente aqui encurtada por ele, mas são anos aí de trajetória pra gente entender aonde esse caminho vai levá-lo, né? Claro. E a gente quer puxar um gancho com relação ao nosso episódio anterior, a gente falou um pouco sobre comunicação e a gente trouxe ali o assunto sobre como hoje as redes sociais colocam tudo sendo feito meio que com estalo de dedos, com arrasta pra câmera pra cá, e a pessoa vê um negócio e do nada ele simplesmente se transformou em outro. E passa a sensação, não só para quem é um profissional que está se construindo, mas até para o cliente final, de que tudo se faz no instalar de dedos, né? Sim. E a gente queria que você comentasse sobre isso, assim, sabemos daqui do lado de cá que não é no instalar de dedos, Sim. mas o que você acha desse universo que a gente está vivendo, onde todo mundo acha que é só fritar o pastel e tá pronto? É incrível, assim, né? Porque, por exemplo, o nosso segmento, por exemplo, ele tem existe uma pressão pra gente estar sempre lançando coisa nova, né? Como se a gente fosse impressoras de produto ali. Xerox. E não somos, né? E assim, mas faz parte também, é um reflexo disso, né? Da gente sempre tem que postar algo novo e tem que estar lançando coisa nova, só que o processo ele é muito longo. E só para exemplificar, por exemplo, eu tenho produtos meus, como um dos produtos que eu mais vendo hoje, que é a linha Tião, ela demorou
uns 4 anos, mais ou menos, entre o primeiro desenho e primeiros protótipos, até eu finalmente lançar comercialmente e começar a vender. Entendeu? Mas por quê? Porque, assim, não estava pronto, né? Eu senti que quando eu tive a ideia, quando eu comecei a desenhar, que não estava pronto, eu estava pensando num outro caminho. E esse produto ficou ali parado, ficou lá no HD do meu computador, enfim. E aí, num outro momento, eu relembrei daquele projeto Sim, e resgatou, revisitei né? ele, né? E melhorei e trabalhei em cima dele e consegui tirar ele do papel. E ele virou um produto de sucesso. Mas se eu for olhar o primeiro projeto lá, o primeiro arquivo salvo, ele deve estar em 2014, mais ou menos, 2015. Uhum. E a gente começou a vender ele no final de 2017, no início de 2018, Sim. né? E até hoje ele é seu produto de maior venda. Não é mais o meu produto de maior venda, mas é ainda um dos produtos que mais vende. Mais vende. Porque ele acabou derivando outros produtos, né? A gente fez um banco, que era o Sim. Banco Chão, que é o banco baixo, e o banco alto. E aí depois ele derivou agora em 2020, no início da pandemia, nos bancos com sapateira, né? Sim. E, ou seja, foi revisitado e, Uhum. e a gente continuou a vender ele hoje, né? Então, assim, é um produto que começou a ser desenvolvido em 2014. E a última derivação dele veio em 2020, né? Então, a gente está falando aí de um período de tempo razoável, né? E isso é importante, que mostra para todo mundo que existe um processo, né? Sim. E mesmo assim, você falando que um processo foi revisitado e foi trazendo novos olhares, né? A gente vem batendo nessa temporada que nada surge do dia pra noite, né? Uhum. E que até a jornada é gostosa, porque você revisitou, você olhou, você teve a partir da sua experiência que você foi adquirindo ao longo desse trajeto, você pôde se moldar, né? Igual você falou, surgiu um banco, uma banqueta, né? Um pouquinho mais alta. Sim. Aí você... Outra coisa que eu falei que é muito legal, a questão da pandemia, que mexeu com muita gente, né? Você teve a sacada de se mexer e falar assim, cara, acho que aqui dá pra surgir um novo produto. A gente tava falando muito isso, que às vezes as pessoas ficam procurando um nicho e aí, cara, às vezes você tem que criar, né? O seu nicho, pegar ali a oportunidade, né? E você tem que estar preparado para isso. A gente falou muito isso no segundo episódio até, com o Balzani, que a oportunidade tem que estar aliado, né? A competência para a gente poder dizer que é sorte. Exato. Mas isso é muito legal, para mostrar que não é milagre. A gente tá falando que não há milagre no processo. Não é mesmo. E assim, a gente, por exemplo, falando da versão com sapateira do Banco Chão, eu já tinha feito o protótipo do banco de mais comprido, que eu tinha na entrada da minha casa, o protótipo. Só que eu nunca tinha colocado comercialmente falando, porque eu achava que ele não tinha demanda para ele. Entendeu? E eu sempre tive o hábito, mesmo antes da pandemia, porque tinha filha pequena e tal, minha filha nasceu, então a gente sempre teve o hábito de tirar o calçado quando chegava em casa. Sim. Né? Pra não sujar a casa, porque ela engatinhava, etc e tal. E aí eu peguei esse protótipo que tava lá no canto do escritório, coloquei um estofado em cima dele e coloquei ele no hall da entrada da minha casa. Que por sinal, gente, se você não conhece, é maravilhoso. Esse banco eu vou ter um na minha casa ainda, tá? Só pra deixar em parênteses aqui, né? Vai aproveitar que ele tá aqui, né? Vou falar. Mas é muito, muito, muito legal essas peças dele. Depois vocês conferem aí, a gente vai deixar na descrição. Agradeço. Só que ele não tinha ainda a prateleira. Sim. Era só um banco onde eu apoiava o calçado embaixo dele. Então, quando começou a pandemia e aí eu comecei a ver essa demanda, eu falei, cara, eu vou revisitar esse produto também. Era revisitando a derivação do produto que já tinha sido revisitado. que será revisitado de novo. Com certeza, eu acho que é isso, assim, a gente vai recriando, né, também. E aí foi que eu coloquei as prateleiras e cara, tirei foto, eu fiz render, comecei a divulgar e na hora, assim, girou muito. E hoje em dia, todo mês eu vendo uma quantidade de banco com sapateira ainda até hoje. E aí, na verdade, isso que você falou aí, do revisitar baseado numa necessidade, numa função, acaba que isso mostra pra gente exatamente que o processo do criar o móvel e às vezes, deixar a ideia. Não joguem ideias fora, viu, gente? Ela pode não servir agora, mas ela serve daqui a uns anos. Sim. Guarda. O computador tem espaço para isso, né? Então, quando você começa a fazer essas revisitações, prova mais do que nunca que
Não dá pra você ficar criando qualquer coisa na vida, não só mobiliário, mas qualquer tipo de objeto que você vai criar, não dá pra criar baseado apenas numa moda muito momentânea, porque Sim. o tempo de criar, de produzir, de testar, de comercializar e de começar a rentabilizar com isso, a moda passou. Sim. Enquanto quando você faz esse pensamento do móvel por uma função que não vai embora, porque é isso. Ok, diminuímos talvez um pouco de toda aquela precaução que tínhamos na época da pandemia estourando, mas ainda assim as pessoas aprenderam a deixar o sapato fora de casa. É um hábito. Então pode ter caído um pouquinho, mas não é porque uma moda que saiu. hábitos se criam, né? Exato. Assim, é uma questão de, igual escovar o dente, né? Se você tem uma repetição, né? Pra você poder colocar aquilo na sua cabeça, né? Então, até o lado criativo, Danilo, mais do que nunca pode falar aqui pra gente, que é o ato de repetir, né? Eu falei que eu desenho desde sempre, então assim, todo mundo fala, pô, você desenha bem. Mas é o ato da repetição, você desenha, Sim. né? E acho que é isso que você tá falando. Então, esse esforço, esse exercício, né? Igual, chegou uma geração de pandemia, né? Eu também tive um filho na pandemia, né? Danilo pode falar. É totalmente diferente tudo, porque a gente teve que se adaptar a várias novas Claro. realidades, né? Então, acaba que você ainda ficou com alguma... Eu ainda fiquei com muitas coisas assim que você vai aprendendo ali e vai colocando no seu dia a dia, né? E acho que ainda vou perdurar muita coisa aí, que acho que todo mundo absorveu pela pandemia, né? Sim. Pelo cenário, pelo momento. E isso influencia diretamente no uso, na vida das pessoas, nos ambientes que a gente viu na arquitetura aqui, como você já falou em outros episódios. As pessoas olhavam pra casa e falavam, meu Deus, preciso mudar isso, né? Então você Sim. começa a ter outros olhares, né? De tudo acontecendo. Sim. Então isso é muito legal. E aí, nessa produção que você já desenvolve, Danilo, eu sei que você trabalhou já com diversos tipos de materiais. Eu já tive a oportunidade de ver produto seu com metal, com vidro, acho que com madeira também, com cobogó, com muitas... Bom, eu já vi muitos produtos, eu Com acho que deve ter pedra, uma acrílico. leva de outros também que ou eu não vi ou eu vi sem prestar tanta atenção, mas como que é esse processo de estar sempre buscando novos materiais? E tem algum material que é o que você, assim, tem o xodó e fala, esse aqui é o que eu gosto de trabalhar, ou não tem essa? Na verdade, assim, eu sempre gostei da experimentação, assim, né? Sempre gostei de experimentar e de inovar. Eu entrei pro design porque eu queria fazer coisas diferentes, assim. Minha intenção, na época de pré-vestibular e tal, na época de segundo grau, era ter feito arquitetura. Até um dia que eu conheci o que era design. Aí eu falei, não, eu quero fazer design, porque eu quero fazer coisas diferentes. Eu não quero ficar fazendo a mesma coisa. Como se a arquitetura fosse fazer a mesma coisa. Mas na minha ideia, naquela época, design era mais amplo. E porque eu sempre quis experimentar e eu gosto de conhecer novos materiais, de conhecer novos processos, de conhecer formas, pessoas também, enfim. Então, tem a ver com esse meu lado investigativo. Então, eu não tenho uma preferência por um material, não existe um material que eu goste mais. Agora, existe sim um material que facilita no processo, né? Então, assim, hoje o metal é um produto que está mais presente nos meus produtos, né? Mas isso tem a ver com a rede de produção que eu encontrei aqui em Brasília, que me ajudou a viabilizar os meus produtos, né? E também com a minha experiência que eu já tinha tido com metal dentro da indústria de produtos eletrônicos. Na época que eu trabalhei, era uma indústria que trabalhava muito com rastreamento e de frotas, de caminhões e tudo mais. Então tinha muita chapa metálica, tinha muita desenvolvimento de produto anti-vandalismo. Então a gente acabou tendo acesso muito a esse conhecimento de aços e metais e essas ligas, enfim. E então esse cenário ajudou com que o metal fosse um material que hoje que está mais presente no meu mobiliário. Mas eu gosto de tudo, assim. Por exemplo, eu adoro trabalhar com pedra. Eu acho, assim, pedra uma matéria-prima super nobre, né? A gente tem aqui no Brasil uma gama maravilhosa de padrões, de composições de materiais incríveis nesse segmento, só para falar de pedras. Então eu acho muito bacana, que é algo que eu quero explorar mais, mas ao mesmo tempo é um material que também impõe alguns desafios, porque, por exemplo, peso, por exemplo, só para citar um. Então, hoje a gente vende
bastante para fora de Brasília, então o peso na questão de transporte é algo que afeta bastante, então Sim. é algo que tem que ser colocado na balança, mas é um material que eu gosto muito e que eu quero trabalhar mais, Uhum. né? Por Entendi. exemplo. E aí, por exemplo, você acabou de comentar sobre essa questão, né? Falou da pedra, do peso. E aí, na hora que você tava falando, eu fiquei pensando. Eu falei, gente, é tanto detalhe que a gente tem que prestar atenção e que às vezes não é contado. E isso, na verdade, leva a gente a pensar exatamente no tema, assim, a questão da trajetória, né? Uhum. E aí pensar assim, você falou lá no início que você fez algumas feiras, que você já teve sociedade, que hoje você está exclusivo no seu estúdio, Isso. que você trabalhou para outras empresas, que você, enfim, é um caminho muito longo e esse caminho foi cheio de experiências, onde você foi entendendo que a pedra é linda, é incrível, é nobre, mas ela tem um custo adicional. Será que esse imóvel ele vai sair pelo valor que, né, é Sim. interessante comercialmente falando? E aí, falando especificamente de trajetória, a gente queria entender um pouco de você, por exemplo. Tem gente aí que tá começando a carreira, ou então tá pensando em se lançar, e Legal. já vai com aquele pensamento assim, feiras, exposições, grandes eventos. É. Como que é esse universo de participar das grandes feiras? É importante pra carreira ou não? Aham. E assim, o que que se faz pra estar nesse caminho? Qual que é a trajetória que a gente segue pra tentar um dia, por exemplo, estar igual você com móveis expostos aí Brasil afora? Não, e fora do país, né? Então, Brasil afora. E vamos lá, que é importante. Cara, pois é, então, na verdade, é importante a gente. A parte de criação e de desenvolvimento é a parte mais fácil. É a obrigação, né? É a parte mais fácil do business, assim, sabe? Pra gente que estudou, que tem ali, que treina, sabe? Que tem ali o raciocínio criativo ali alimentado diariamente por diversas fontes, por diversas coisas. A parte de criar é a parte mais fácil. A parte mais difícil é o que vem por fora, né? É viabilizar ele produtivamente falando. Então, ou se você vai buscar fábrica, se você vai levar ele até alguma fábrica, ou se você vai buscar algum parceiro que vai executar para você e você vai cuidar dessa parte de comercialização, aí a comercialização já é outra coisa, né? Mas quando a gente começou, ter ido para as feiras foi uma das coisas que mais ajudou a gente a alavancar. E como é que a gente chegou até as feiras? Né? Então, a primeira exposição que eu participei e o Acioli, na época que a gente era sócio ainda, a gente primeiro participou de uma feira do empreendedor do Sebrae, porque a gente buscou o Sebrae para entender o mercado e tudo mais. O Sebrae colocou a gente como se a gente fosse artesanato naquela época. Né? Nem tinha área de economia criativa dentro do Sebrae ainda, pelo menos não aqui em Brasília. E aí o Sebrae chamou a gente para participar dessa feira e a gente participou, enfim, experimentou. Foi bom ali para a gente ter uma interação com o público, né? E conversar também com outros expositores, entender um pouco do cenário, né? E a partir disso a gente estava ali num processo criativo, desenhando, tentando pensar o que a gente ia seguir. A gente só tinha feito um produto até então, que foi o que a gente tinha exposto. E aí a gente, na altura do desenvolvimento, o Sebrae vira pra gente assim em 2014 e fala: então, a gente está preparando uma exposição, a Feira do Artesanato, eu acho. Era Feira do Artesanato, que vai acontecer na Praça Central do Parque Shopping. Vai ficar durante toda a Copa do Mundo, né? E a gente queria trazer alguma coisa de design, que a gente não tem nada de design, a gente só tem artesanato, já só conhece o pessoal do artesanato aqui em Brasília. E vocês têm alguma coisa para colocar para vender lá e tal? A gente vai cuidar da comercialização, vocês vão pagar um percentual e só precisa deixar os produtos lá. E aí, para quando? Para daqui a um mês. E a gente não tinha nada pronto. Mas a gente já estava desenhando bastante coisa. E aí a gente falou, cara, não, a gente vai ter. E aí a gente fez uma coleção de produtos. E naquela época a gente entendia. Fazia sentido naquela época trabalhar a iconografia de Brasília. Então a gente pegou elementos da iconografia de Brasília e trouxe para o mobiliário. Foi aí na época que surgiu a cadeira Atos, por exemplo, parceria com a Fundação Atos Bucão, a mesa Superquadra, né, e outros produtos. E aí a gente fez, prototipou, executou, colocamos lá, vendemos. Foi a nossa primeira experiência de venda, entender preço, né? Custo, como precificar, tal, taxa, emissão de nota, tudo isso a gente foi aprendendo fazendo, né?
Então, foi abrir CNPJ, esse tipo de coisa. Aí dando aquele leve desespero, né? Nossa, cara, você vai... Tem que tirar nota, tem que... Eita, tem que cobrar. Ai, meu Deus, é a lágrima descendo. Não, aí a gente foi batendo cabeça em tudo isso. Aí abriu um MEI, sabe? Fomos fazendo do jeito que dava. E a gente fotografou as peças, enfim, começou a divulgar no Instagram. Naquela época o Instagram era um mar oceano azul, assim, né? Se você tava lá, começava a aparecer muito, né? Então a gente começou a colocar no Instagram, subimos um site bacana, com imagens legais. E aí o ponto de virada foi quando uma galeria de Paris entrou em contato com a gente, chamando a gente para participar da Semana de Design de Paris. Eles estavam, na época, procurando designers que estavam surgindo nos continentes, assim, e por acaso bateram no nosso trabalho, acharam que tinha a ver, enfim, acharam diferente, achavam que a gente tinha potencial e tal, e convidaram a gente na cara dura, falou, cara, vamos. E aí a gente mandou os produtos para lá e participamos da Semana de Design de Paris no final de 2014. Massa, e aí já dá, inclusive, assim, eu imagino que deve ter dado uma repercussão muito boa pra vocês, mas internamente também já te dá um empoderamento. Cara, de eu consigo, né? Tudo isso, assim, porque naquela época, ao mesmo tempo que o Instagram era muito pequeno, então, assim, pra gente aparecer fora do cenário de Brasília, você tinha que estar na revista. Ainda era a época da revista, ainda tinha as revistas de decoração e design. Só que aí, cara, quando o pessoal começou a olhar, cara, quem são esses caras de Brasília que estão em Paris e nunca vieram a São Paulo, sabe? Foi meio assim. E aí as revistas começaram a mandar mensagem, você tem foto para colocar na revista? Você tem essas coisas? E aí a gente começou a entender o mercado, a gente não entendia nada, a gente estava experimentando. No começo, eu trabalhava meio período no meu emprego que eu tinha e meio período no escritório, assim, né? Ia dividindo. Conciliando as coisas. Conciliando, né? E aí foi assim que a gente começou. Isso que você falou, você vai falando aqui, eu vou tendo os pensamentos, né? Você comentou isso assim, de vocês foram primeiro para Paris, para depois o próprio país se notar, né? E, obviamente, a gente tem nossos problemas aqui de reconhecimento dos talentos e, né, de toda a produção cultural e artística que a gente tem pro país. O que você entende que falta nesse universo que a gente está hoje aqui a nível Brasil, que é isso? Por que a gente olha pro design no mundo todo, acha lindo, acha maravilhoso, quer comprar, não importa quanto é, e às vezes tem alguém do lado aqui fazendo exatamente o que você tá dizendo que é bonito lá fora, e se você virar o rostinho pro lado, você percebe que é aqui, mas você não vira. Então, assim, o que fazer pra gente não precisar sempre ir pra Paris pra depois voltar pro Brasil, né? Assim, eu acho que a gente tá assim, num momento de valorização. Eu acho que mudou muito já o cenário de lá pra cá. Primeiro, eu acho que na época, assim, não tinha muita gente olhando para fora do eixo. Era difícil você furar a bolha, né? Do eixo Rio-São Paulo, eixo Sudeste. Agora, com as mídias sociais, com as redes sociais, hoje você tem um alcance muito maior de fazer imagem, de se promover de maneira muito mais barata, né? E mais efetiva. Então, assim, eu acho que nesse sentido mudou. Agora, a questão da valorização do que vem de fora, cara, é uma questão meio cultural, né? Mas eu acho também que isso já é uma coisa que que tá mudando aos poucos também, sabe? Eu sinto, assim, no começo eu tinha uma dificuldade grande até para explicar para as pessoas o que eu fazia, assim. As pessoas, cara, mas você faz o quê? Eu sou designer de mobiliário. Ah, mas você faz... móvel sob medida, você trabalha com armário planejado, sabe? Então, tipo assim, aí eu falava, não, na verdade eu desenho cadeira. Aí as pessoas, tipo, sabe que Mas você trabalha com o quê mesmo? Como é que você paga as suas contas? Bugou, né? Como é que você paga as suas contas? É tipo isso. Mas hoje não, cara. Hoje o cliente, ele já entende. O cliente, ele tá buscando isso. Ele quer... O cliente estudado, não falo estudado do sentido de formação escolar. Eu falo o cara que tem uma mente mais aberta, que, culturalmente falando, né? Ele quer valorizar a coisa local, né? Então, a gente olhar, por exemplo, para nossa cidade, a gente vê a quantidade de eventos bacanas que começaram a surgir, né? Como a gente começou a usar melhor a nossa cidade, ocupá-la de uns anos para cá, né? E de consumir produtos locais. Então, você tem um azulejo
vejo do Will, sabe? Então, assim, aí o cara compra a obra do grafiteiro daqui de Brasília, porque ele começa a identificar, e ele quer se identificar, ele quer olhar para a casa dele e ver um pedaço dele não, ele quer se ver na própria casa ou no seu próprio escritório, ou ele quer mostrar a sua imagem, né? Então, isso eu acho que já mudou bastante, assim, melhorou. Ainda tem muita coisa para melhorar? Tem, mas aí tem a ver justamente com essa parte que a gente está falando, Eu acho também cultura, que né? o importante, Danilo, na sua visão de design, né? Nós, como arquitetos, também eu vivo dizendo isso. A gente tem que, às vezes, educar, entre aspas, o cliente com esse olhar. Porque a gente vem falando ao longo da temporada que a gente tem, às vezes, tem um cliente que ele é leigo, né? Sim. E não entende as possibilidades que ele tem ou da oportunidade que ele tem mais próxima para poder fazer uma casa com design legal, né? Da valorização de você ter uma peça assinada de uma peça de série, que não tem problema nenhum se você quiser uma de série também. Porque aí você tem orçamento, você tem várias condições. Mas se você tiver oportunidade, e acho que também cabe aos designers de interiores, os arquitetos, as pessoas que trabalham com esse meio, inserir, né, o conhecimento para a pessoa, olha, tem esse artista aqui, ó, aqui, putz, é legal, da sua cidade, ou até mesmo alguém que por exemplo, em Brasília, né, eu já peguei cliente que não é daqui, e aí você tentar achar alguém da cidade da pessoa, trazer algo que fala, ó, Sim. para ter esse sentimento, esse aconchego de onde ela veio, né? Essa integração, porque a casa é isso, é o reflexo da história dela, né? Eu costumo dizer que às vezes eu faço um projeto, eu falo até pro cliente assim, não, aqui você não promove agora não. Como assim? Não, porque você tem que vivenciar a casa, para mim sempre uma coisa que ela vai evoluindo, né? Claro. Nós viva. viramos pais agora. Claro. Cara, mudou completamente a dinâmica Sim. da minha casa. A sociedade mudou também, mudou completamente a forma de se projetar hoje, né? Eu fico brincando, a casa das minhas avós lá tinham 12 quartos. Hoje, você tem quantos filhos, né? Assim, a sociedade, a vida vai evoluindo. Então, também você tem que trazer isso, acho que essa educação, entre aspas, do profissional para, abre o olho para cá, abre o olho para lá, né? O que você acha? Então, assim, essa é a sua visão. Você não acha que é importante esses profissionais também abrir um pouco o leque, parar de ficar só no bloquinho ali de automático e falar, putz, quem tem aqui? Pô, vamos lá. É importante isso também, né? Assim, a gente olhando para o que a gente faz, né? A gente está ali atendendo uma demanda de uma pessoa, de uma pessoa, de um ser humano, de uma família, né? E eu acho que houve um tempo, por exemplo, onde a criação, seja da arquitetura, do design de interiores do produto, ela não ficou meio sem personalidade, assim. Você entrava na casa e se você não visse quem era o dono da casa, você não tinha ideia se a pessoa era homem, era mulher, era branco, era preto, tipo, não comunicava nada. Só que hoje a gente tá muito impessoal, né? Muito impessoal, era tipo tudo bege, né? Sabe? Ou tudo branco, enfim, sabe? Uma coisa muito neutra, né? Não que neutro seja ruim, mas, sabe? Não comunicava. Se você tirasse a pessoa ali, os proprietários do centro, você não conseguia saber se ela era brasileira ou se era estrangeira, sabe? E eu acho que de uns tempos para cá, as pessoas, os profissionais estão mostrando isso, a qualidade de vida que traz, você se identificar com as suas necessidades, de você ver se você é de fora, se você está fora da sua cidade natal ou do seu país natal, você tem um pedaço dele dentro da sua casa. Ou você mostrar um pouco da sua personalidade, sabe? Ou se você é uma pessoa que, cara, é muito atribulada fora de casa e você quer se acalmar em casa. Ou o contrário, você quer uma casa agitada porque você gosta de receber, entendeu? Então, tudo isso tem a ver com a personalidade, entendeu? Com a pessoa. Só que tudo isso é educação. Educação de conteúdo mesmo, né? Faz parte igual você tá falando, desde do profissional que especifica, então, quanto a gente que desenvolve também, entendeu? E mostrar e colocar qualidade, colocar personalidade no produto. E a gente tá também. puxando aqui um pouco para você aqui da área da arquitetura e do design, mas você que trabalha em outra área também, o interessante é isso, né? O Danilo como design, ele transborda em várias vertentes, né? Então, desde um óculos, é um objeto um pouco mais delicado ali, e em proporções menores, né? Até um banco, até uma mesa de centro. Então, assim, são detalhes extremamente diferentes, porque, né, a mesa você vai ter que ter uma certa resistência, o óculos é outra, tem que ser um pouco... Então, assim, às vezes você tem um produto que eu digo, que a gente fala aqui que tudo é venda, né? Eu tô vindo defendendo esse papo,
Porque as pessoas têm que saber se vender, né? Claro. Tem que saber vender o seu produto, mas também tem que abrir um pouco a cabeça. Então, pessoas às vezes que tá em outro ramo aqui, que tá assistindo a gente, é quebrar esse paradigma que você falou do conhecimento. Porque às vezes com esse outro olhar, você transbordar essa sua energia, né? Essa personalidade e tudo. Então, você aplica também no seu trabalho aí. E isso a gente só tá estendendo a outros setores, né? Outras formas de você trabalhar. Porque a gente fala mais da arquitetura e do design aqui, porque é do nosso âmbito de conhecimento. Mas você também pode transbordar isso, que eu acho que é importante. Porque eu venho nesse estudo também do design, assim, né? A gente tem que sempre simplificar, né? Para melhorar, modernizar e simplificar, não complicar. Então, dentro da sua área de atuação, tentar fazer isso com esse olhar que o Danilo trouxe, que eu acho que é muito importante. E na verdade, até a gente imaginar também que, como vocês dois comentaram, todos os profissionais criativos, de alguma forma, eles são pontos de influência. Se eles são procurados para comprar um produto deles, é porque eles são vistos como uma referência artística para aquilo que está sendo criado. E pela nossa própria rotina de trabalho e de pesquisa, a gente está o tempo todo buscando o próximo, buscando daqui para frente, o vanguarda, né? É parte do processo de pesquisa de repertório para a gente poder criar. Então, como é a gente assumir, na verdade, essa responsabilidade e sempre conseguir trazer as pessoas que estão próximas a gente, porque a gente, ao invés de estar olhando assim, a gente olha assim e aí presta atenção e fala, beleza, eu tô fazendo, no meu caso, né? Eu sou arquiteto e aí eu tô fazendo uma sala. Então, ao invés de eu só sair buscando qualquer cadeira, qualquer mesa, Beleza, aqui nessa casa eu vou usar as cadeiras do Danilo, mas ali eu posso colocar uma obra do Orestes, aí aqui eu vou botar um azulejo do Wilson, aí eu vou pegar essa adega aqui, vou colocar do pessoal da Choque. Você começa a puxar todo mundo e no final você constrói um projeto que não é aquele carimbo que você vê em qualquer lugar. Sim. Tudo tem uma função que foi muito bem pensada e quando a pessoa entra, ela olha para aquilo ali e fala assim, caramba, isso aqui me atende. É meu, né? E é a minha cara. E por mais que o produto às vezes possa existir em um outro lugar, dificilmente o produto de design ele vai ser só jogado de qualquer forma, porque ele tem um valor agregado. Então, ele tem um custo, ele tem uma história, ele tem um storytelling. E aí a pessoa, quando você chega para contar para o cliente essa storytelling, ele entra na história, fala, beleza, eu já me imaginei sentando na cadeira, eu me imaginei comendo nesse prato, eu me imaginei pegando tirando uma foto naquele painel. Então, essa é a nossa função enquanto profissionais criativos também de... Ao mesmo tempo que a gente quer um mundo educado, a gente também precisa educar esse mundo, né? E começa por nós, pelos clientes e pelos amiguinhos aí em volta. Exatamente. Eu acho também que o importante disso é que quando você falou muito bem, a gente vem falando de venda, mas uma venda no sentido de você contextualizar o que você quer entregar para o seu cliente final, né? Seja em que área que for. E é importante que quando você fala de um produto, por exemplo, eu vou colocar uma cadeira sua num projeto, você vai... Eu gosto de passar para o cliente qual que é a sua história, por quê daquela cadeira, o que tem que haver. Então, também você insere o design, talvez, dentro da história da pessoa. Fala, putz, olha isso aí. E aí é um ponto até que eu quero te perguntar, né? Porque a gente tá falando de coisas de sucesso já mais à frente, mas quantos nãos que você tomou também dentro dessa história que eu tô passando pro meu cliente, para ele entender a sua trajetória, igual você falou, desde 2014, antes, né, até. É interessante, né? Então, assim, esses nãos também te fortaleceram para chegar até aqui e você tomou muita porrada para aprender a estar onde você tá hoje. Cara, com certeza. Lembrando aqui das porradas, assim. Não dá pra lembrar. Sentiu até uma dor, assim, né? Tem umas que eu guardei pra não dar trauma. O olho pisca e tal. Mas é importante porque quando a gente vende isso pro cliente, a gente também fala da trajetória, né? Porque as pessoas também acham que, igual você falou, eu fiz um rabisco, revisitei. Mas quantas vezes você bateu numa fábrica, talvez, e a fábrica não deu liga, ou não chegou num produto final que você queria, não deu conectividade para transformar em um produto vendável, né? Sim. Eu tenho hoje os produtos que eu cuido do desenvolvimento e da comercialização, e eu tenho alguns produtos com fábrica também, que a fábrica cuida e eu recebo ali os royalties, né? Legal. De direito de imagem. E o primeiro produto de direito de imagem que eu vendi, eu fui para a maior feira de imobiliário que tinha na época aqui no Brasil, que era a Casa Brasil, que acontecia em Bento Gonçalves. E isso lá em 2014 também. E eu fui com um tablet, onde eu tinha salvo umas imagens de uns renders, de uns produtos, não tinha nada pronto, nunca tinha tirado nenhum daqueles do papel. Eu fui com um tablet. E fui batendo na porta das fábricas, literalmente. Elas estavam ali expondo, eu entrava no stand, começava ali a me enturmar, conversava, sentia se tivesse o clima, chamava para conversar. Cara, e foi assim que eu vendi o meu primeiro produto.
né? Mas assim, eu bati em muitas, até que ter conseguido alguém que topou e comprou a ideia, sabe? Então assim, ali tinha as principais fábricas do país estavam ali e eu só consegui fazer isso com um produto em uma, e eu tinha ali, sei lá, uns 10, sabe? Então, só para citar um exemplo, mas tem vários outros. Quando a gente começou também a viabilizar o produto, desenvolver e tentar comercializar, a gente achou que a gente ia vender para loja. E tentamos conversar com as lojas. E chegamos a vender um ou outro produto com a loja. Só que a gente começou a ver, cara, que não estava pagando as contas, né? Porque, cara, a loja ia lá, nada contra, enfim, é um caminho, né? Mas, assim, eram poucas lojas, aí a loja vende pouco produto e tal, e vende, sabe? E aí a coisa não girava. E muitas lojas também não queriam abrir espaço pra gente, porque a loja só quer comprar da fábrica. Ela tá acostumada, naquela época, principalmente, ela estava acostumada a comprar de fábrica. Eu vou comprar de um designer que eu nem sei se ele vai me entregar no prazo, se ele vai fazer e tudo mais, sabe? Então, assim, foi muito difícil essa entrada nas lojas, né? Então, aí a gente comecei a identificar outro caminho. Cara, se eu não vou vender para loja, eu tenho que vender para alguém? Para que eu vou vender? Vou vender para o consumidor final. Como é que eu vou acessar o consumidor final? Através dos arquitetos, dos designers de interiores. E aí eu comecei a investir em relacionamento. Sim. Entendeu? Então, assim, cara, todo o evento que tinha, todo o coquetel que tinha, toda a história que tinha, eu tava lá. Entendeu? E aí eu fui conhecendo os designers, fui conhecendo os arquitetos. E eu falei, tudo bem, aí o que você faz? Eu faço design de produto. É mesmo? Aí eu mostrava, e, pô, não sabia que tinha isso aqui em Brasília. Sabe? E eu fui fazendo isso com muita gente, fui construindo. E aí o primeiro arquiteto especificou. E aí eu entreguei, o cliente ficou feliz. Aí ele me especificou pro outro. Aí o cliente já indicou pro parente. E assim as coisas foram crescendo, entendeu? Mas os nãos vão fazendo com que você busque outras rotas e outros caminhos, né? E hoje, por exemplo, eu não faço venda para loja. Eu nem tenho interesse em vender para loja, entendeu? Porque hoje, com o advento da venda online... Sim. E com a venda direta, através dos canais de Instagram, de site, e através também dos parceiros, para mim não compensa vender para loja. Isso ainda bate numa tecla que a gente vem falando aqui ao longo de toda a temporada, né? Que o que você criou, eu acho, nesse movimento de você talvez não vender para as lojas, é o engajamento ali da sua história, né? Porque você, vendendo direto, você cria uma experiência. Porque é igual quando você vai numa loja, você às vezes quer falar com o gerente, sabe? Quem manda aqui. E você ter o contato direto com o design, isso enriquece muito. A gente consegue vender mais. A gente, como arquiteto, até eu consigo emplacar mais coisas em projetos do que você tem mais conhecimento de quem você tá mais próximo, né? Eu já fiz o projeto que eu já coloquei as cadeiras, né? Eu sugeri, né, pra cliente, ela topou colocar as cadeiras do Danilo. Então, mas assim, você tem uma conexão, ó, é ele que criou a pessoa. Já para, assim. E aí é isso que eu, né, tô falando sempre aqui com o Rick, é isso. Você criou uma nova experiência. Porque a experiência de você ir na loja só, gostei, comprar, é uma. Agora, você conhecer o design, você poder falar dele, porque você vai falar com propriedade. Então, isso é muito importante para todo mundo, né? Criar essa magnitude. Olha, esse produto é assim, assim. Olha, a espessura, eu criei assim, pensei nisso. Então, cara, isso é enriquecedor para qualquer produto, para qualquer área que você tá. Então, acho que você ter esse embasamento, esse storytelling bem definido de contexto, é muito legal, né? Desculpa, pode falar. Não, só complementando essa questão, por exemplo, existem as vantagens de você ser pequeno. Existem muitas vantagens em ser pequeno, né? Porque você consegue fazer um nível de atendimento que o grande não consegue, entendeu? Então, eu tenho situações, por exemplo, onde eu tive uma cliente que ela tinha na casa dela uns bancos, esses bancos alemães, que ela tinha forrado com tecido da Patrícia Urquiola, que ela tinha trazido não sei qual ano lá, tinha comprado e o tecido não era nem produzido mais. E ela mudou de casa e ela não ia aproveitar os bancos. E aí, ela falou, Dani, você consegue colocar esse tecido nas cadeiras que eu tô comprando de você? Eu falei, consigo. Cara, me passa as medidas aí. E aí ela me mandou as almofadas tirou lá os forros do banco lá, o tecido, e eu coloquei o tecido que ela queria na cadeira dela. Entendeu? Só cliente para sempre. Entendeu? Então, assim, no início, hoje eu já não consigo mais, mas no início eu mesmo fazia as entregas, né? Sim. Então eu ia na casa do cliente,
né? Eu ia na casa do cliente fazer entrega, não era quando eu estava começando e tal. Então, cara, o cliente, sabe, conversava, contava da história, ele me perguntava, né? Os clientes têm meu telefone, né? Muitos deles tá lá no meu Instagram, ele me manda oi, a gente conversa e... Então, assim, com certeza gera um nível de conexão diferente, muito mais próximo, muito mais... E isso é bacana porque remete àquilo que você falou que é sustentabilidade, isso é valor de produto, né? O cliente não vai querer trocar um produto que ele tem uma relação afetuosa com ele, né? O que ele construiu, o que ele conhece a história, o que ele se identifica com o produto, né? Então a gente foge dos modismos, que é aquilo que você citou, né? Então isso tem a ver com sustentabilidade. Sustentabilidade não é só usar um produto reflorestado. Não, você tem um produto que o cliente não vai querer trocar. Entendeu? Ele vai levar para onde ele conseguir levar. Ele vai querer dar um retoque quando precisar, vai querer arrumar, ele vai querer passar para... Porque faz tanto sentido para ele que não tem sentido ele desfazer daquilo. Porque não é modismo, entendeu? A identificação que ele tem com aquele produto não tem a ver com moda, tem a ver com ele, entendeu? É pessoal. E como é importante esse processo de você ser visto, né, dentro do processo todo da criação, porque você falou aqui de o pequeno, importante, como é interessante ser pequeno às vezes, porque o cliente tem um contato direto com você e você vai construindo uma pequena história e esse cliente, quando ele for te indicar, ele já vai contar a sua história, ele é um vendedor extremamente qualificado para você, né? Sem receber nenhuma comissão. O melhor vendedor é o cliente, é o melhor vendedor. E aí até você falou um pouquinho antes ali que eu concordo super a questão dos eventos, né? Tem muita gente que às vezes fala assim, não vou precisar de evento, é uma conversaiada, não entendo para quê, não tenho paciência, não socializo. Só que a gente precisa entender que quando a gente está trabalhando com um serviço que ele tem a sua exclusividade, ele precisa ser explicado para ser entendido o valor, a gente tem que ser visto, né? Sim. E como é importante, até a hora que você comentou de várias exposições que você ia, vários eventos, as primeiras exposições que eu fiz, inclusive com vocês que estão aí numa trajetória há muito mais tempo do que eu, foi por isso. Eu estava em eventos o tempo todo. E se eu não tô no evento, a pessoa não sabe que eu sou arquiteto. Se ela não sabe que eu sou arquiteto, ela não sabe que eu crio. Se ela não sabe que eu crio, ela não sabe nem que eu faço produto. E aí, como é que... Às vezes ela tá precisando de expositores para um evento, e aí ela fala, eu lembro daquele menino ali, você tá com produto? Temos uma feira assim, nesse nível, nesse formato, precisamos de coisas assim, você tem algo, aí me manda seu catálogo. E aí, esse giro fez, na verdade, eu ficar mais próximo de você, do Acioli, de uma série de outros designs aqui de Brasília, da própria Adepro e de outras instituições que vão viabilizando esse merchandising, né? Esse marketing orgânico. E como a gente falou, né, no último episódio com o pessoal da comunicação, né, da Troika, essa questão de você, antes de vender seu produto, você tem que se vender, né? Você tem que falar o que você faz. E aí depois a pessoa vai entrar para ver seu produto. Mas se você deixar de falar o que você faz, eu sou assim, chega qualquer roda, dá um jeito de falar que você é arquiteto, dá um jeito de você falar que é design. Porque as pessoas vão gravando isso, né? A gente tem casos assim que às vezes a pessoa tá do seu lado e ela nem sabe o que você faz e contratou uma outra pessoa. Putz, eu não sabia, se eu soubesse eu tinha te contratado. Então assim, você tem que sempre vender seu peixe. Sempre o que você faz, né? Então, antes de vender seu produto, você tem que ter esse olhar, né? Porque... Fala, vamos vender. Com certeza. E é muito importante você usar as mídias, igual a gente estava falando com o pessoal da comunicação, qualquer área que você esteja exercendo, e isso vai te dar sempre uma visibilidade. Primeiro, é um convite para a pessoa chegar até você, e aí depois você mostra o seu leque de produtos. Né? Os eventos eu acho que foram fundamentais, principalmente lá atrás, assim, né? Tanto os eventos expositivos quanto as exposições, porque depois que a gente foi para fora, a gente nem entendia como é que era que fazia para participar de um evento. Então a gente participou porque nós fomos convidados até então. Aí depois a gente falou, tá, beleza, qual é o evento que a gente tem em São Paulo? Ah, tem esse. Então vamos lá, como é que faz para participar? Manda e-mail e tal, curadoria, não sei o que, tem que pagar. Porque a gente queria aparecer e foi assim que a gente começou. E aí a gente entendeu depois do primeiro, aí a gente aprendeu. Chegou lá e aí, tá, qual que é o preço? Aí você vai negociar, vai aprender, entrega em quanto tempo? Aí você vai entender, como é que é o frete? Putz, como é que eu faço para fazer uma entrega para outro estado? E essas coisas vão te ensinando, entendeu? Eu acho que, assim, a pessoa tem que entrar e mergulhar, entendeu? Dá a cara a tapa ali, Dá a cara a tapa, tem que aparecer, seja nas redes sociais, ou seja nos eventos, a gente está falando de imobiliário, então o evento, a exposição, a feira, ela é muito importante para a pessoa tocar, para ela sentar, para ela experimentar e tudo mais. Então você tem que fazer isso, sabe? Você tem que participar Tem que disso, estar visível, né? Eu até acho que a pandemia rompeu várias barreiras dessa questão presencial do consumo.
Então, ajudou muito nesse sentido da venda online. Então, hoje eu consigo vender muito mais cadeira e banqueta do que eu vendia antes da pandemia, online. Tiveram que aceitar que era o jeito de Cara, comprar é e isso, agora aceitaram que faz parte da agora realidade. a pessoa se acostumou e hoje ela tem pessoas que estão abertas a comprar cadeiras sem nunca ter sentado na cadeira, né? Então, assim, ainda é uma barreira para muitas pessoas, mas existe uma parcela da população que já aceitou que ela não precisa sentar. Mas às vezes desculpa, Rick. Às vezes também como você mostra essa experiência, né? Você vê que outras pessoas já usaram e vão falar bem, como a gente falou que o melhor vendedor é o cliente, né? Às vezes também isso vai dando cada vez mais chancela seu trabalho. Então a pessoa que às vezes não viu, mas sabe que talvez fulano ou ciclano consome do seu produto, acredita, né? E aí você consegue... Existe a validação geral, né? Quando ela começa a ver muitas imagens, muitos projetos com aquele produto, né? Aí ela sabe que algum escritório famoso que ela gosta especificou num projeto, sabe? Pô, não, mas cara, se fulano tá indicando é porque o produto é bom, sabe? Tem um porquê, entendeu? né? É isso. Então, assim, tudo isso ajuda na venda online, né? Tem produtos mais fáceis de vender e produtos mais difíceis de vender online. E aí, uma curiosidade que eu tenho, eu sou uma pessoa que sou muito voltada para as coisas. Eu prefiro exposições e criações mais tendenciosas, vanguardistas. Eu gosto daquela coisa que você fala assim, mas isso aí dá para usar? Talvez não dê. É para ver, assim, don't touch art, né? Eu gosto desse tipo de criação, mas entendo também que quando a gente quer viver disso, quer transformar o design nesse business, a gente precisa entender muito bem a diferença entre o conceitual e o comercial. E às vezes a gente precisa unir os dois, porque às vezes tem públicos como eu que quero comprar uma coisa extremamente diferenciada, às vezes nem para ficar usando muito, mas eu quero ter aquilo em casa para ficar olhando, porque para mim é uma obra de arte. Como que é essa relação? Onde foi que você encontrou o ponto de trazer os conceitos, trazer uma peça diferenciada, uma história, mas ao mesmo tempo transformar ela em algo que seja comercial, que dá para transportar, que dá para produzir, que dá para mandar para fora do país? Assim, isso tem a ver até com a minha ideia de negócio, assim, sabe? Porque é isso, a gente tem que falar, é um negócio, né? Então, a minha ideia de negócio nunca foi criar produtos que eu não pudesse eu mesmo tê-los em casa, entendeu? Assim, o que fossem muito inacessíveis para a grande parte da população, entendeu? Porque quando a gente fala de produto exclusivo, a gente fala muito questão de preço também, né? Então, assim, eu sempre quis que os produtos fossem usados, que eles pudessem ser comprados, que eles atendessem demandas, que eles tivessem um mercado, né? Então, a questão comercial, para mim, sempre foi um fator importante. Só que eu nunca quis também fazer um produto só para vender, só para comercializar. Não, eu quero contar história, eu quero colocar, e isso é possível de ser feito. É possível você fazer um produto acessível, com qualidade, com design, com história, com personalidade. Cara, é super possível. Você não precisa fazer um produto para ser comercial, ele não precisa abdicar de tudo isso, sabe? Existe o meio termo ali, existem várias nuances dentro do leque do design que você pode explorar, né? Desde o produto ali super ultra conceito e que também tem o seu lugar e que tem seu valor e a sua importância, o produto também comercial. Eu optei por isso, porque eu achei que era o produto, era a linha que eu gostaria de navegar, entendeu? Nesse sentido. Isso é ótimo. E aí, na verdade, acaba que para quem quer trabalhar muito nessa área comercial, ter essa... Acho que todo mundo que cria coisas quer ver as coisas prontas, né? Então, o comercial traz muito essa possibilidade quando você foca em produtos que têm uma venda boa, que tem uma saída, uma usabilidade interessante. Você vai ver mais pessoas usando e eu acho que aquilo ele vai te dando até mais gás para que uma vez ou outra você solte uma peça conceitual para lançar a próxima coleção, por exemplo. Não, mas com certeza. Se a gente for olhar... eu sempre quis ter o produto em uso, ver o produto em uso, ter clientes, ter pessoas que valorizam aquilo que eu crio e que eu desenvolvo, né? Mas dentro da coleção, é claro que você vai ter produtos que vão gerar mais, vão ter produtos que vão gerar menos, né? E quando a gente for olhar, a gente olha em coleção, por exemplo, uma boa referência é a moda, né? Então, assim, a moda, o que ela faz? Ela cria o produto conceito, que vai estar na passarela, que vai chamar a atenção, que vai ser fotografado e tal, e tal, e tal. E daquilo ali ela vai derivar os produtos comerciais dela. Sim.
né? Então, assim, quando você vai numa loja de shopping, por exemplo, numa loja de roupas, lá ali na vitrine tem aquele produto que chama atenção, né? É o vestido vermelho e tal, e não sei o quê. Aí a mulher tipo, chama atenção, ela entra na loja e sai com a blusa preta, sabe? Então, assim, ela pode sair com o vestido vermelho também, mas ela entra e ela consome o básico também, principalmente o básico, né? Então, dentro da coleção, você vai ter produtos que vão chamar a atenção, que vão ancorar aquela ideia, aquele conceito, e vão ter os produtos que vão gerar mais. Então, falando sobre os meus produtos, recentemente a gente lançou a linha Teresa. Então, eu tenho um balanço que é feito todo em couro natural, soleta, tramado manualmente, né? E que tem um conceito de resgate de técnicas manuais e tudo mais. Só que se a gente for olhar, quantas pessoas têm balanços dentro de casa? É um nicho pequeno, né? Quantas pessoas têm espaço para colocar um balanço dentro de casa, né? Então, assim, é um nicho, é muito nichado. E não é um produto barato. A gente está falando de um produto que tem muito... Valor agregado. Valor agregado e um custo elevado também. Só que dessa linha, eu derivo o quê? Uma cadeira, né? Que é a cadeira Teresa. E aí a cadeira Teresa, ela segue a mesma ideia, né, de criação, ou seja, é um resgate da trama manual, né, de técnicas manuais artesanais, aliadas com o design, né? É um produto nobre, mas é um produto mais acessível. E é um produto mais necessário para quem vai comprar. Preciso talvez de 6 cadeiras do que de um balanço, né? Eu preciso mais de uma cadeira do que de um balanço na minha casa, entendeu? Então, isso faz parte da criação, sabe? Eu quero vender os dois, mas hoje, quando eu desenvolvo, eu já penso nisso também. Então, esse aqui vai ser o que vai aparecer, que vai ter a foto legal e tudo mais, e esse aqui vai ser o que vai gerar. É o marketing também, né? Porque você tem um chamariz para aquela peça, tipo, olha o que eu posso fazer, o que eu posso te entregar, mas eu também tenho outras coisas que te agregam. E surgiu uma curiosidade aqui, você falando, quais são as suas referências, assim? Óbvio que você tem uma questão histórica de produto, uma coisa mais acadêmica e tal, mas esse olhar que eu sempre venho também sempre buscando, que dizem que tem um ciclo, né? Você tem a moda, você tem o mundo automobilístico, que você vem pegando ali as texturas, as cores, né? Você vai permeando por essa sessão de lançamento do design, que normalmente um precede o outro, né? Você tem ali a semana de moda, depois você tem esse salão de automóveis. Então, assim, de onde mais você gosta de tirar, talvez, as suas inspirações, as suas... porque isso eu sei que é bem particular, mas também para abrir o leque pra galera, porque a gente diz que rompendo essas barreiras, né, às vezes você olha para um pedacinho de papel aqui, pode ter um insight, vendo um filme, igual a gente já falou, ficou vendo um papel de parede no fundo né, às vezes até eu já vi pegar a matriz de cores ali de um filme e você consegue buscar, talvez. De onde você tira isso? Você é um cara que gosta muito de observar a moda, essas outras coisas. O que você olha pra... Eu sempre gostei muito de consumir referências, assim. Eu consumo muito. Eu não consigo elencar, assim, vem principalmente disso, né? Mas eu acompanho moda, não de perto, mas eu gosto de ver quando tem, assim, lançamento de alguma coisa bacana. Eu vou lá, dou uma olhada nas imagens, né? Quando tem um barulho, por exemplo, a Balenciaga fez um barulhão agora, né? Lançou sacolas, bolsas em formato de sacola de lixo, fez um monte de ações diferentes, sabe? Eu vou lá, entro, dou uma olhada, vejo o que é. Então, assim, carro também, eu gosto... Todo mundo gosta de viajar. Eu ia falar que eu gosto de viajar. Quem não gosta de viajar, né? Mas assim, quando eu viajo, eu gosto de ir aos museus do local, eu gosto de tentar entender um pouco ali da cultura da região, né? Artesanato, eu valorizo a mão de obra artesanal e tudo mais. Então, assim, eu sou um cara que gosto de consumir coisas criativas, filmes, séries, tudo isso. Né? E as referências, elas vêm de lugares distintos, assim, né? Então, eu já tive insights a partir da própria matéria-prima, de eu ver a matéria-prima na minha frente e falar, cara, eu quero usar isso e quero desenvolver algo a partir disso, sabe? Eu já tive insights da arquitetura, muitos sites da arquitetura. A arquitetura é algo que eu consumo bastante, a arquitetura mesmo de edifícios e tudo mais. As formas, né? As formas, né? Frequento muito museu também, eu gosto de as exposições aqui em Brasília, sempre que tem eu vou, levo minhas filhas lá, enfim.
E então vem de fontes diversas. Eu acho assim, a gente tem que estar aberto para absorver e tá dialogando e tá ali tentando entender o cenário. E a partir desses insights você conseguir entender quais são o que o cenário está contando ali de história, né? O que a gente pode ajudar a contar dessa história também, né? O que a gente pode agregar quanto a produto no cenário. Porque tem isso também, né? Quando você vai criar algo, pelo menos eu penso assim, eu não vou criar uma cadeira por criar também hoje em dia, sabe? Já tem um monte de cadeira aí, sabe? Então, eu quero contar uma história diferente. Eu quero criar algo que ocupe um espaço que não está sendo ocupado, na minha opinião. E se conecte, né? Que se conecte com a pessoa que está comprando ou com alguma história que está sendo contada. E aí, bom, a gente falou aqui da sua trajetória lá atrás, quando você começou, falamos dos desafios, falamos dos nãos, falamos um pouco do presente, falamos do agora, falamos de técnicas aí para você poder abrir a cabeça, porque é muito além só do desenho do produto. Aí eu queria entender de você, nesse cenário todo que você já passou por coisas, você já falou, mudou de participar de feira, hoje é venda online, já vendi para loja, hoje entendi que um contato direto com o cliente é mais importante. Qual que é a sua visão para o design? Assim, aonde você vê não só Danilo Vale para os próximos anos, mas o que você vê para o design desde 2014, talvez ele que você deu um ponto de partida. O que mudou e para onde você acha que vai chegar esse design? Cara, eu acho assim, olhando para o meu segmento especificamente de mobiliário e de interiores, né, produtos para interiores, vamos dizer assim, cara, a gente vem num momento muito favorável para o surgimento dos escritórios autorais, para pequenos negócios, para designers de pequenas oficinas, sabe? O online abriu as portas para todo mundo, cara. Entendeu? Então, hoje, assim, o que eu conheço de ceramistas incríveis que estão fazendo coisas, tipo, na garagem de casa, comprou um forno, porque o cara não precisa de espaço, cara. Ele tá fazendo copo, xícara, sabe? E então, assim, ele pegou a garagem da casa dele, transformou numa mini cerâmica. Ele tem 2 fornos, ele tem 2 tornos. E, cara, ele tá fazendo coisas incríveis vendendo pro país inteiro, daqui a pouco tá tentando mandar para fora, sabe? Então, assim, eu vejo isso, assim, eu vejo o designer. A gente encurtou o caminho até o cliente, né? Então, o cara não precisa mais vender para a loja. Ele faz a feirinha autoral. Aqui em Brasília, a gente tem uma feira de ceramistas autorais aqui que tá, assim, bombando, sabe? Então, a gente encurtou, a gente tirou ali algumas pessoas que estavam no meio entre o criador e quem está consumindo aquilo, né? Então, o que a gente tem que focar agora, e eu acho que a perspectiva é fazer isso cada vez mais perto. Daqui a pouco eu vejo, assim, que a gente vai estar fazendo um produto cada vez mais personalizado à demanda do cliente. Porque nós temos capacidades, nós, pequenos designers, com pequenas estruturas, temos capacidades de fazer isso, né? Do cara pegar, citando ainda o exemplo da cerâmica, e falar, não, olha, poxa, eu gosto desse seu prato, mas ele não cabe na minha lava-louças. Você consegue fazer ele 2 centímetros menor no diâmetro dele? Porra, consigo. Quanto você vai comprar? Ah, não, eu vou comprar 12. Cara, sabe? Então, assim, é personalizar o produto. E, cara, isso é aquilo que há de melhor, assim, na perspectiva de consumo do cliente, né? Porque aquele produto é único. O designer fez aquele produto diante da necessidade dele, entendeu? Então, eu acho que nós estamos caminhando para algo nesse sentido, de você ter um produto cada vez mais possível de ser personalizado, de você ter uma criação e um desenvolvimento cada vez mais próximo de quem está usando e de quem vai consumir aquele produto. E isso que você está falando do pequeno, do designer menor, do microempreendedor, na verdade ele até se conecta, porque essa coisa eu estudo muito a parte de tecnologia, no mestrado inclusive, e a gente fala dessa indústria 4.0 que tem gente que diz que chegou, que não chegou, que vai chegar, que estamos aí. Mas ela fala exatamente da personalização em massa. A gente sai daquele processo da fabricação em massa e agora a gente vai conseguir personalizar em massa, ou seja, produzir coisas extremamente exclusivas
mas dando esse toque de personalidade para cada indivíduo. Então, se o cenário maior está dizendo que isso vai ser possível, a gente já, na verdade, está vendo que quem diz que é possível é o cenário menor. E aí vai crescendo para o maior, né? Claro. Novos equipamentos, novas tecnologias vão possibilitando isso. Eu acho assim, com certeza os grandes, eles também vão caminhar nesse sentido. Eles vão tentar se adaptar e tentar chegar o mais próximo disso também, né? Mas eu vejo assim, que o pequeno, ele tem uma flexibilidade maior que facilita movimentos, alterações de rota, ajustes, né? Então, isso eu acho vantajoso pra caramba e eu acho que isso tem um valor muito grande no mercado e que ainda é pouco explorado, sabe? De você conseguir fazer esses movimentos de adaptação, de personalização e de diálogo mais próximo com o cliente. De repente o cliente vai ali e vai finalizar o produto dele, imagina. O cliente pôs a mão na obra e ele está finalizando o produto dele. Sei lá, a mulher está comprando uma bolsa e de uma empresa pequena e ela tem lá, não, você pode vir aqui para você ajudar a fazer uma costura manual especial, ou colocar ali, né? aqui um aplique que é único e tal. Então, assim, cara, olha o valor que isso tem para esse produto e para esse cliente em relacionamento com esse produto. E aí o produto vai se mantendo, né? Vai perdurando. É isso, sabe? Eu acho que a gente discutiu no passado muito a questão da sustentabilidade e a gente ficou muito tempo preso na questão dos materiais e nos processos de fabricação. E eu acho que agora o que a gente tem que olhar é na durabilidade. E como é que a gente interfere na redução do descarte, né, na durabilidade do produto. Tem a ver com qualidade, é claro, mas tem a ver também com como o cliente se relaciona com aquele produto. Qual que é o nível de relacionamento que ele tem com ele, né? Porque não precisa ser caro. Mas se tem valor afetivo, ele não vai se desfazer. Vai se manter. É porque é um ciclo, né? Eu acho que a gente também tá vivendo esse ciclo, que antigamente as coisas falavam, né, dos nossos avós, faziam para durar. E aí você tinha de geração em geração mantendo aquele produto, né? E num certo período você falou, focou no material e aí acabou se perdendo e talvez seja esse viés, né? De mudar essa visão e a galera mais jovem também hoje vive num mundo que deixou de, às vezes, ter e quer ser, né? Então, quer sentir mais, às vezes, experiências. A gente vive num momento que uma empresa de transporte não tem um carro, né? De hospedagem também, igual você falou de viagem. Então, é essa sensação que te traz, né? De você poder pegar esse mobiliário, talvez, e levar ele com você na sua vida, né? Isso é muito importante, muito legal também. E contando. Bom, Danilo, nosso papo vai chegando aqui ao fim. Foi, assim, uma hora aí de conversa muito produtiva. Eu acho que todo mundo que tava perdido aí tá com alguma luzinha acesa na cabeça. Falou assim, acho que eu me encontrei ali. Na hora que ele falou isso, eu me encontrei. E aí eu queria deixar esse espaço para você fazer aquele seu belo merchan, fazer suas considerações finais. Enfim, é um espaço aí para você poder falar de você, falar onde você vai estar, como te encontrar, e, enfim, fale tudo. Bom, para me encontrar @Danilo Vale no Instagram e danilovale.com. Lá vai ver todo o meu mobiliário, onde a gente atualiza também. E a perspectiva do próximo ano é mais alguns lançamentos. A gente está numa crescente na coleção, aumentando alguns itens, aumentando as famílias. E a gente espera também em breve estar com um showroom também individual, né, com a nossa marca aqui em Brasília. E a perspectiva da gente estar participando de algumas feiras aí em São Paulo também, ainda nada fechado, mas a gente também está num momento muito favorável aqui em Brasília, de eventos interessantes. Eu acho que para o futuro a gente precisa disso, assim, se conectar quanto a gente tem que parar de nos ver como profissionais concorrentes, né? Eu vejo que a gente tem que se aproximar, porque ainda existe muito mercado a ser explorado. Então, por exemplo, quando uma pessoa compra um azulejo desenhado por você e ela nunca comprou um produto de design antes e ela tem uma experiência diferente e aquilo agrega um valor diferente para ela, isso abre a mente dela para ela consumir outros produtos de design. Perfeito. Entendeu? Isso também vale para arquitetura. Então, a primeira vez que a pessoa contrata um arquiteto para fazer ali
o escritório de trabalho dela e ela vê o impacto que aquilo causa, no próximo escritório ela não vai deixar de contratar um arquiteto, né? Ou um designer gráfico, ou um designer web designer, e assim vale para tudo, sabe? Então a gente tem que colaborar e enriquecer o mercado com essas trocas que vocês estão fazendo aqui e entender que é isso. A gente levar quem está do nosso lado ajuda o cenário e o mercado como um todo. Maravilha. Bom, então a gente fica por aqui nesse episódio. Quero que você acompanhe todos os outros episódios que nós já lançamos aqui. Falamos sobre diversos assuntos. Essa primeira temporada vai se encerrando por aqui, mas tem muito mais conteúdo vindo por aí. Aproveita para se inscrever no nosso canal. Ativa aquele sininho lá para você receber não só esse episódio, mas todos os outros que vierem em primeira mão. Curte esse vídeo. Se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, fala com a gente aqui. Se for pro Danilo, fala com ele no Instagram, fala com a gente, que a gente fala com ele também. Eu tenho o telefone dele. Ele falou que todo mundo, que pessoas, os clientes têm o telefone. Eu tenho o telefone dele e fico enchendo o saco. Exatamente. E a gente fica por aí, gente. Até o próximo episódio. Obrigado, gente. Eu sou o Vitor Grimaldi. A gente vai ficar por aqui. Não deixa de nos seguir também no Instagram, tá? @universoarc_, tá? E vai estar na descrição também o Instagram do Danilo, de todas as nossas redes sociais, onde você acha a gente, o site do Danilo. Visitem lá. E, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, gente.